Fala galera, depois de um longo tempo de ausência, eu sei que tava todo mundo querendo Papo Categoria, eis que está de volta o Papo Categoria aqui do Bar Futebol Clube com um convidado mais do que especial. Olha que a gente já fez convite para ele há muito tempo, mas meu amigo, não é qualquer programa que tem a honra de ter, tomando uma, André Reni aqui com a gente, grande narrador, André, bem-vindo. Paulista de nascença, mas meu amigo, o que esse cara tem de amarras com Salvador, você vai entender por quê só aqui no Bar. André, sabe primeiro, tudo muito da obrigado por interromper suas férias aqui para poder estar com a gente. Muito obrigado mesmo, a gente vai ter uma grande honra de ter você aqui com a gente, um presente ter você aqui com a gente. O presente é pra mim, eu que sou um felizado de estar aqui. Eu tinha prometido a vocês que eu viria e falei, ó, a próxima vez que eu for a Salvador eu aviso. Mais de um ano, né, André? Mais de um ano. Esse namoro. Teve uma vez que bateu na trave, mas aí falaram, o estúdio... tinha um convidado melhor, né? Não, rapaz. Na verdade eu não lembro, mas é capaz. Não, mas agora conte aí quem foi melhor que André. Não. Deixou no ar. A gente não sabe ainda. Agora, pra mim, pô, eu era criança aqui em Salvador, eu já te ouvia na rádio, já... Puta que pariu. Tô muito honrado, bicho. Muito honrado. Galera, André Reni, jornalista, locutor, Jornalista, para por aí. narrador esportivo, repórter, já foi repórter também. Repórter. Cara paulista, começou aqui na Rádio Cidade, antiga Rádio Metrópole, aí ganhou o mundo. Hoje é o cara do esporte interativo que chegou pra sacudir esse ambiente das transmissões esportivas, está sacudindo a mídia esportiva, a forma como o torcedor se relaciona com o conteúdo esportivo também, já que veio com uma plataforma nova. E André, é a cara desse novo canal. Pobre canal. Pobre Olha, canal. tão pobre E assim, tem não, como porque a cara? Mas o que tem de dinheiro daí nos clubes Hoje agora tem, aí... hoje tem. Mas a voz é boa, a voz é boa. Rapaz, eu assim, sem brincadeira, eu agradeço as palavras e quando eu paro pra pensar que, pô, bem ou mal, eu sou a voz do canal. Isso. Então assim, eu fui a primeira voz a falar no canal. Sim. Quando o canal Esporte Interativo entrou no ar, no dia 20 de janeiro de 2007, a primeira voz que falou foi a minha. E eu tô lá ainda, e assim, eu não gosto de falar que eu sou o primeiro narrador, porque, o fato de ter um primeiro faz com que tenha o segundo, o terceiro, e isso não existe no Esporte Interativo. Mas obviamente eu faço os jogos mais importantes, eu não posso brigar com os fatos. Então, cara, se a gente parar pra olhar, tem um canal de esportes relevante no Brasil, um canal de esportes que já fez e continua fazendo muita coisa, e eu sou a cara desse canal. Se eu parar amanhã, eu já terei uma história. É um negócio muito assim... Você pode olhar pra trás feliz com o que você já fez. Muito. Então, acho que tem muita coisa a ser feita ainda. Eu não vou conseguir fazer muito mais coisa, porque eu não vou aguentar. Eu não tenho a pretensão de ficar aí que nem o Galvão, que nem o Tino, que nem qualquer um deles nos seus por muito tempo. Não vou conseguir. Já me preparo para parar em breve. Por quê? Físico? Eu acho assim, é um negócio muito desgastante, cara. Trabalhar todo final de semana, como vocês sabem. Isso. Todos os finais de semana. Eu vou fazer agora em setembro. Eu entrei no ar pela primeira vez no dia 11 de setembro de 1995 na Rádio Metrópole, que na época era a Rádio Cidade. Primeira vez que eu falei no ar, que era Abraão, que tá lá até hoje, abriu o microfone que eu saí falando, cara, eu tinha uma vozinha assim, um medo de falar no ar. E lá se vão 23 anos, sem ter sábado, sem ter domingo, sem ter dia dos pais, sem ter... Então, Feriado, assim, sem ter absolutamente nada. Então eu me preparo... Agora, me preparar pra parar, eu não vou parar amanhã, não vou parar nos próximos 2 anos, mas eu vou parar nos próximos 10, sabe? Vou. Acho que a minha função de narrador, ela vai ser... O ciclo, ele vai estar muito menor, né? O ciclo do Galvão durou, o quê? 40 anos? Tá durando ainda, né? Porque ele... Eu tenho Pois 37 desde que eu me entendo como gente aí. Ele Então, narra esporte, de maneira geral. E assim, e narra bem. Então, ele tá aí há 40 anos. O ciclo de quem o suceder vai ser menor. O ciclo de quem o sucessor será menor. Então eu acho assim, eu acho que a linguagem está muito diferente, o mundo está muito diferente e eu serei atropelado por alguém. E para não ser atropelado, eu se Deus quiser, terei o bom senso de sair antes da carreta, de sair antes da carreta passar. Quero continuar trabalhando com as minhas coisas, mas se eu puder escolher, vai ser, sabe, eu vou fazer a minha live lá, vou fazer o meu programa, vou fazer, sei lá, o que quer que seja, de segunda a sexta.
Sábado, domingo eu vou parar, vou ver o jogo do jeito que eu quiser, vou pra na segunda falar de novo da rodada, vou pensar, vou continuar fazendo alguma coisa. Tirar o pé do acelerador, né? Até porque eu não vou ter dinheiro pra parar. Não é algo que, né, quem tá em casa que vai, quero ser narrador esportivo, quero ser... Bicho, você vai ser pobre. A primeira coisa é essa. Agora você vai trabalhar com algo que é apaixonante, você vai trabalhar com algo que vai ser altamente rentável pra você. É um negócio muito caro e importante, você vai se enriquecer com isso. Mas tem um preço a ser pago que é muito, muito caro, muito caro. Então, eu definitivamente não ficarei nessa vida muito tempo. Mas você indicaria? Indico, cara, indico porque assim, eu acho que eu sou daqueles que eu adoro viajar, adoro conhecer lugares novos, diferentes, ter cultura, história. Tá estampado na sua camisa onde você tava agora, né? Tava na Não é qualquer profissão que te leva pra lá. Pois é, eu jamais iria. Talvez, no meio de uma viagem, passar 2 dias em São Petersburgo, 2 em Moscou, eu jamais iria a Kazan, jamais iria a Samara, Rostov, Sochi, Sochi e assim, um lugar lindo, então assim, eu não iria nesses lugares. Como eu não iria na Coreia do Sul, como eu não iria, né, em tanta... E eu fui a esses lugares, em alguns até mais de uma vez. Então eu assim, são coisas que eu aprendi na vida com essas viagens que são muito, né, bacanas e importantes e espero poder compartilhar um dia, escrever um livro, escrever minha história, sei lá. Mas eu recomendaria, cara. É difícil, cara, é difícil. É um funil minúsculo, não é um gigantesco, é um funil muito pequeno. A gente vai contar aqui nos dedos de uma mão, cara. De 2 mãos a gente vai contar. Aqui vai faltar. De 2 mãos nós vamos contar os narradores que eu imagino tenham uma puta vida confortável. Pode falar puta vida. Pode chegar à vontade. É assim, que estão aí na televisão brasileira. Né? Então, assim, não é algo simples. Não é. Mas, e outra, você lida com algo que faz o cara do outro lado... Muita paixão, né? Muita paixão envolvida. Que também, às vezes, né? Vai para um lado bom e para um lado ruim, né? Ruim, que a gente vai falar disso já também. Mas você sabe que você está mexendo com algo do outro lado. Primeiro porque você está sendo mexido. Sim. Eu, quando vou num estádio, quando eu narro um jogo, cara, que eu chego, eu me emociono com aquilo. Os caras falam, você conta uma coisa, você finge que você emociona. Eu não finjo que me emociono, cara. Eu me envolvo em cada história que tem de cada jogo. Então, é legal você ter essas histórias pra contar. Então, eu consigo encontrar um cara num avião na Rússia, um inglês, sentar com ele e começar a bater papo sobre o futebol, falar de um grande jogo, falar como eu consigo vir aqui na Praia do Forte, onde eu tava até agora há pouco, e sentar com o cara do Bahia, de lembrar aquele gol, não sei aonde, que eu também me envolvi com aquilo. Não tem... Então é muita história pra contar, eu gosto, é algo que me Você sempre gostou de futebol desde pequeno? Sempre. Na verdade, eu parei pra analisar isso agora, depois de velho a gente começa a ter tempo pra pensar em umas coisas. Eu não gosto de futebol. Oxê. Não gosto. Se eu parar aqui, sair aqui na rua, aqui na Pituba, e tiver um baba aqui fora... baba você não vai. Eu não vou parar pra ver... Não é nem ferrando. Não vou. Eu não vou Nem passar... no carro você dá aquela olhadinha. Não, naqueles campos que você vê que o cara vai cobrar uma falta na sinaleira. Você tá dirigindo, você passa aqui na orla, na boca do rio, tem um monte de campo. Eu passo assim, ó. Exatamente. Eu não consigo... Ainda consigo cornetar, porra, canelada. Não joga nada. Não joga nada. Não, assim, eu não faço isso, não gosto. Se tiver passando um jogo na televisão que eu não saiba nada do jogo, dificilmente eu vou parar pra assistir. Eu gosto de basquete. Eu fui jogador de basquete, eu gosto de basquete. Basquete é o meu esporte. Esse, se tiver o pessoal parado ali, é capaz de falar, bicho, posso dar um arremesso aí? Posso... Arremesso rapidinho. Esse eu vou... Agora, as histórias que envolvem o futebol... Você gosta do enredo, né? Se eu parar no baba ali, na boca do rio, e o cara me contar, rapaz, esse cara mora ali. Esse cara aqui é primo de não sei quem lá do Bahia. Assim... Aí eu vou parar... Aí o cara já vai falar, rapaz, você viu esse cara jogar? Rapaz, esse cara... Aí tudo bem, aí tá construída uma história, tem um envolvimento. Ou seja, o futebol é o seu meio de exercer sua profissão. É isso. De contar as histórias. De contar as histórias. Basicamente é isso. Engraçado, André, que você... Tô suando aqui, viu? Vamos nessa. Mas tudo bem. Mas a cerveja tá boa, pelo menos, tá descendo bem. ótimo. Então, peraí. Pior é que o cara, ele tá suando e não é porque a gente tá apertando ele.
Não é se ainda fosse as perguntas difíceis, Não, nada que disso. nada. É que tá quente que sou lá. Mas enquanto o Cássio tá ali se servindo, deixa eu furar ele aqui. Seguinte, Lá ele, é. Seguinte. Conversa errada na zona. eu fui pra procurar saber mais sobre sua vida, porque a gente imagina que sabe coisas das pessoas, de tanto que as veem. Mas nem sempre a gente acha que conhece e conhece de verdade. Uma coisa que você sempre foi perguntado foi sobre o seu estilo de narrar. Sim. De contar essas Você furou meu histórias. olho completamente, né? Porque era só pergunta. É bom nessa, é bom Pô, assim. então pronto, Sintonia. eu bote assim na próxima vez que eu vamos. vou chegar. Seguinte, que todo mundo fala, ele grita Grita demais. demais. Isso. Ele grita demais pra colocar emoção e não coloca emoção, ele grita. Aí você deu algumas entrevistas sobre isso e sua resposta sempre teve o mesmo norte. É questão de estilo. E de costume. Quando você que tá vendo a gente aqui se emociona, você faz o quê? Tem gente que grita, tem gente que sai Fica correndo, calado. tem gente que fica quieto, É. tem gente que... Cara, num jogo de futebol, quando sai um gol, eu grito. Lógico. Então, assim, você grita demais. Sim, é uma análise verdadeira. Agora, eu também faço um desafio a vocês. Peguem a narração desse grupo de narradores, que estão aqui em duas mãos, e vejam a narração desses caras de 2 anos atrás e vejam hoje. Todos... Opa. Todos... O retorno aqui. Aí, tá vendo? É, boa. Intensificaram. Intensificaram. Todos. E você crê que essa forma como você Eu acho que... implementou a emoção... Pelo amor de Deus, não estão... não, senão vão falar, pô, o André é uma pretensão. enfrentando para isso, né? Não. Eu acho que as transmissões todas chegaram num tom acima. O som do torcedor mais alto, o som do... Eu acho que foi pra um... As transmissões esportivas, elas perdem audiência. Deu intensidade na experiência, né? Então assim, mas de um tempo pra cá, perde audiência. O futebol da Globo de quarta-feira de noite, ele Já não dava, tem mais ele aquele dava mesmo tanto... pico, Então, é. então assim, vejam, eu faço um desafio a vocês. Vejam o estilo de narração. Eles estão muito mais intensos. A ponto do Luiz Roberto ter sido criticado na Copa do Mundo porque estava gritando demais. Eu tava lá e vi. Ele teve que pedir desculpa de um jogo. Realmente eu me exaltei e tal. Que eu acho, eu sou o maior fã dele. Ele errou ao pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa. Muita gente elogiou, disse que ele foi o grande destaque da Copa. Pois é, e aí ele tem que pedir desculpa porque um crítico falou que exagerou. Gente, eu vou pedir desculpa por me emocionar? É a mesma coisa de eu pedir desculpa porque na hora do gol desafinou um pouco o grito do gol. Gente, já foi-se o tempo disso. O que você tá vendo quando você me compra ali é um cara legítimo. É um cara que está sendo ele mesmo. Se ele grita, se ele chora, se ele... ele. É ele. Agora, claro, tem gente que não está acostumada com isso. Tem gente que quer o futebolzinho da narração sóbria, da narração... Beltrano. E é justo, não Sim, tem justo. problema nenhum, porque não tinha uma narração dessa que tenha causado um choque tão grande assim. Pra ser justo, o Éder Luiz, que foi meu chefe, foi um dos meus grandes, teve um tempo na TV Record, até na Band mesmo, que ele chegou e dava umas rasgadas bem assim, tipo rádio, e de grande narrador de rádio que ele é, mas... E teve uma reação, assim, o pessoal... Então, quando o pessoal fala que eu grito, 1, é verdade. 2, você não está acostumado, por isso você está achando que que tá demais. E 3, analisem. A tendência é essa. É questão de afinidade. Às vezes você tá vendo o mesmo jogo, mas você pode ver na emissora A, na emissora B, na emissora C. Você vai assistir naquela que te dá mais prazer. Porque a pessoa que tá narrando ou comentando que você tem E afinidade. pra mim tem uma coisa que é muito interessante nisso, que querendo ou não, tem que não goste. Óbvio. Mas é inegável que você valoriza o produto que você está transmitindo. Porque, por exemplo, todo mundo vai lembrar que a primeira Copa do Nordeste de 2013, inclusive terminou com um Campinense e Asa na final. Isso. Você transformou, com sua voz, o evento em algo magnífico. E essa mesma voz, pouco tempo depois, estava transmitindo o Champions League. Então, as pessoas assim, caramba, a voz que estava se emocionando... Não, e acontece muito isso comigo hoje, porque eu voltei a Campina Grande depois, porque o Campinense veio pra uma outra final. Contra o Santa, em Contra o 2016. Santa. E eu tava tomando café no hotel, assim. O cara falou, rapaz, você tava quarta-feira no Santiago Bernabéu. E tá aqui agora. E agora tem que narrar isso aqui? E eu... Tá, e aí? Pô, mas é muito diferente. Diferente o quê?
o nome do cara que joga no Real Madrid é diferente do cara do nome que joga aqui. Tem uns trava-língua. O estádio lá, o Santiago Bernabéu, é um pouco diferente aqui do amigão. E que mais? A paixão do torcedor que vai ver o jogo é diferente daquela? Não, ela é muito maior. Né? Se duvidar, é maior. Se ela é diferente, é porque ela é maior. Então, isso não altera a minha forma de narrar, muito pelo contrário. É muito mais fácil contar a história do Campinense na final da Copa do Nordeste do que o Real Madrid de novo nas quartas de final da Champions. Essa história Pela enésima vez. Essa história tem que contar toda hora. É. A do Campinense na final da Copa do Nordeste, não. A do ônibus do Bahia subindo, aquilo lá sendo mostrado pro Brasil inteiro, no meio da torcida. Cara, isso é fácil. Agora, se eu chegar pra narrar esse jogo aí, vamos falar que você torce pro Bahia, vamos falar, meu amigo, minha recomendação pra você é mude de canal. Mude de canal, porque enquanto eu tiver o apoio dos meus chefes, e eu também sou muito realista quanto a isso, isso pode um dia acabar de uma hora para outra. Hoje o esporte interativo é da Turner, que é da Time Warner, que agora foi comprada pela AT&T, ou seja, eu tenho uns 40 chefes Que você não sabe quem é que ninguém. nunca nem me viram, que eu não sei quem é, que pode ser que um cara dessa cadeia aí, Escute, veja. fique sabendo um dia que Esse a gente cara tá vai- gritando aí. E aí esse cara lá de Atlanta, do cacete lá onde ele estiver, ele vai mandar um e-mail falando assim, não quero mais. Não, mas ele tem uma multa no contrato de 8 bilhões de dólares. Não quero. E aí eu vou... Então assim, eu sou muito realista, muito realista. Isso tudo pode acabar. Mas por enquanto eu tenho o respaldo dos meus chefes e, deixando um pouquinho a humildade de lado, nunca as audiências foram tão altas em Liga dos Campeões, quebra atrás de quebra de recorde. Toda rodada tem um recorde novo, Então, eu acho que alguém tá gostando, né? Engraçado que por falar nisso, e tem alguém gostando, Passarinho contou. E lá vem. Esse passarinho fala pra caralho. Passarinho contou que FIFA vai ter André Henry, o jogo FIFA. Isso é verdade? Ou tá sob contrato? Não tenho contrato, não. Se eu tivesse, eu falaria. Não sei se eu falaria, mas... Depende do contrato, né? Não, eu não tenho nada. Cara, é muito pedido. E isso quer dizer, porque Tem muito chove pedido. Quero André Henry, nada de crítica a quem já faz, ao Thiago Leifert, ao Caio, mas assim, o estilo que você emprega nos jogos de dar emoção, o pessoal quer sentir isso jogando. No videogame. Mas assim, ó, eu vou falar... E veio essa história de que você tá negociando. Não tô negociando. Até porque, pelo que eu ouço, é meio que inegociável. Quando eles vêm, quando eles vêm já é Só o fato de você ter o seu nome já Um jogo agrega que muito, é mundial, que é... Então assim, Você se viesse é topa, ponto. claro, não tenha nem dúvida. Não vou falar isso porque senão eles ouvem, mas não precisa nem trazer dinheiro. Ó, o cara já topou, não leva nada, mas, não. mas traz um dinheirinho que é bom. Mas disse que dá muito trabalho pra gravar e tal. Então, assim, Mas claro que eu toparia. Agora, não tem conversa. E acho que um pouco é culpa minha, que de coração não foi proposital. Mas tem muita narração pirata minha. Muita. Quando dava pra fazer, né? Acho que até o PlayStation 2. Eu não sou um jogador de videogame, não? Mas acho que até o 2 tem o que eles chamam de patch. Tem os patches que eles hackeavam, craqueavam os jogos e tal. Então tem muita narração minha até o PlayStation 2. Tem uma galera que hoje me encontra, cresci com você narrando o videogame. Eu nunca narrei o videogame, né? Mas, assim, tem uma galera que viveu isso. E um dia... O cara na certa recortava-se na televisão e montava e gravava jogava no no modo, jogo. Substitui, acho que o nome do arquivo, não sei. Aí um dia eu tava no ar com o Ale Oliveira, que vocês todos conhecem. E aí eu não sei o que o Ale falou, que eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, Ale, é o seguinte, fui chamado aí pra conversar com o pessoal e eles me pediram uma indicação de um comentarista. E falaram Foi no no seu de nome. placa? Foi no de placa? E aí eu falei assim, bicho, eu falei pra eles arrumarem outro. Falei pra eles, e fiz uma brincadeira com ele. Rapaz, isso aí. André disse que está negociando com... Não foi bem isso que eu falei, mas eu posso ter deixado a entender. Obviamente deixei, porque muita gente entendeu isso. Mas assim, eu não estou negociando e quando vier não precisa ter negociação. Mas você vai Eu indicar a aceito. Lei ou não? Essa já é uma outra negociação. Aí a gente negocia. Eu acho que sim, cara. Seria perfeito. A química e ele seria o comentarista perfeito. Pra um videogame, onde é resenha, onde você quer ver emoção, a Lei... e outra coisa, só porque assim, é um cara que nos últimos anos ganhou uma notoriedade muito bacana
indo num outro estilo, na contramão de tudo que o futebol estava pregando. E muita gente agora tenta ser um pouco de Ale Oliveira. Ele é aquilo mesmo, aquele jeito escrachado, de bolachinha, de brincar com tudo. E assim, e tem algo que me deixou durante um tempo muito chateado com as críticas que eram feitas à minha narração, né? Voltando um pouquinho e encaixando com... que eram críticas, cara, sem base nenhuma. O cara criticava por criticar. Ele não falava se eu identificava bem o nome do jogador. Ele não falava bem se eu vendia o produto. Ele não falava se a audiência estava crescendo e com isso valorizando os produtos todos da TV, da emissora. Era uma análise muito rasa. Era um palpite. Era uma opinião... antipatia gratuita. E era uma opinião própria. Que aí cada um tem o direito à sua. Não gosto. Não gosto da nação dele. Perfeito. Agora, você analisou? Você viu se ele acerta? E aí eu chego no Alê. O Alê entende muito de futebol. Muito. E às vezes as pessoas vão falar do Alê, da piada machista que ele fez, da piada sexista, da preconceituosa, homofóbica, enfim. Hoje tem tanta fobia, né? Mas ele entende de futebol. E aconteceu da gente fazer vários jogos da Copa do Nordeste dessa aqui juntos por uma questão logística, porque o nosso estúdio de São Paulo, nosso off-tube de São Paulo, ele passou a ser mais utilizado. E em São Paulo tinha ou o Mauro Betting ou o Ale Oliveira como comentaristas. E pra mim foi uma mão na roda, porque eu não precisava ir pro Rio. Eu vivo na ponte aérea sem parar. E todo jogo que eu tinha que narrar, eu tinha que ir pro Rio. Às vezes eu ia no Rio de manhã, voltava de noite, ia no dia seguinte de manhã, voltava de noite. Só pra poder dormir em casa, porque tinha um jantar do meu filho, porque tinha qualquer coisa. Então, pra mim foi muito bom. E a gente se entendeu muito bem. E ali eu vi, cara, o Ale entende muito de futebol. Ele é técnico, muita gente não sabe. Ele Ele é técnico de futsal. E ele conhece muita coisa de relacionamento de grupo. Isso. Então Ele já contou algumas vezes isso e às vezes passa despercebido. E parece que ele tá falando sempre algo que não é sério, né? Pois Só pelo jeito mais pois reverente. Exatamente. O André, é o seguinte, você é um cara que entende mais do que qualquer um de nós aqui de entrevistar. Que você tem um programa, que é o Tá No Ar com o André Henrique. Subiu no telhado. Não, mas continua. Depois você conta isso pra gente. Eu vou pegar o celular aqui, não recarga minha etiqueta, mas sabe por quê? Porque é o seguinte, nós colocamos no perfil do Bar Futebol Clube no Instagram... Aliás, a chamada ficou bem boa. Parabéns. Opa, obrigado. Eu falei, rouba uma foto aí, porque eu tô sem foto, cara. Pô, me manda uma foto aí. Pô, eu tava nas férias. Um abraço para o nosso querido Vitor Torres, que fez o seguinte, a gente colocou essa postagem e pediu pra galera fazer pergunta. Choveu pergunta e eu esperei até o último instante pra poder fazer perguntas atuais. Então, eu vou ficar olhando o celular aqui de vez em quando, viu? Não repare, eu estou prestando atenção no que você diz. Mas aproveitando do Tá No Ar, fale rapidamente aí uma grande entrevista que você fez, porque eu vi que você pegou cada nome retado lá, de expressão internacional. Teve uma que você elogiou bastante, que foi a de Mano Menezes. Eu gostei muito da entrevista com o Mano. Aliás, é mais fácil eu falar as que não renderam tanto do que as que renderam. É mesmo? Filipão foi uma baita entrevista. Modéstia à parte. E aí, gente, por causa do entrevistado, tá? Eu tenho muito pouco a ver com isso, mas Filipão. Daniel Alves foi espetacular. Mano foi muito boa. Aguirre, agora, foi muito boa. Diego Lugano foi muito boa. Infelizmente, 2 entrevistas que não foram ao ar, não sei a razão, porque eu não mando no programa, eu só empresto o nome a ele e sou o entrevistador. Tanto do presidente do Bahia, Guilherme Belintani, como do presidente do Vitória, Davi, não foram pro ar, não sei porquê. Paulo Carneiro foi uma grande entrevista. Teve aqui com a gente também. Assim, cara, teve tanta... Teve alguém que você se decepcionou entrevistando? Que você não conhecia, você fez, puta, vou conhecer fulano de tal... E não que tenha sido ruim, mas que não tenha sido uma expectativa, você talvez tenha ganhado uma expectativa maior. Uma cerveja. Tem mais cerveja, inclusive. Aqui, hein? Peraí. Rapaz, muito pouco, talvez, por culpa do entrevistado. Mas eu fiz uma recentemente com o Diego Souza que não foi legal. Ele chegou um pouco atrasado, ele tinha jogado na véspera, era o horário que tinha, o estúdio estava apertado, o negócio de horário, a gente teve que fazer mais curta, ele estava derrubado por causa do jogo da véspera, cansado, não rendeu. Vampeta foi uma entrevista que eu fiquei puto porque com a expectativa é lá em cima, porque é um contador de história da Zorra, resenheiro. Só que eu queria fazer uma entrevista diferente daquela. Sim. Que todo mundo vai com ele. A resenha eu queria saber por que ele fez o cinema lá em Nazaré dos Farias, perfeito. Eu conhecia o cinema depois da reforma, inclusive. Eu queria ir por um outro lado. E eu não consegui.
Não consegui, o jeito, velho. o Ele perfil dele, voltava. voltava sempre pra resenha. Ele voltava, velho, Vamp, fui, E eu não conseguia. Falei, pô, Vampeta, mas peraí, o cinema. Aí ele contava isso, não, aí eu levei Ronaldo no cinema, lá em Nazaré, cheguei com o Ronaldo, aí tomamos um vinho, não sei o quê. Aí vai outra história do vinho, do papo, que ele tomou eu lá falei, na mas eu não Holanda. quero saber essa história, eu quero saber, cara, o que que você sofreu na infância, Sim. que fez com que você... Mas não consegui. E é um amigo querido que eu tenho, então assim, tiveram algumas que eu não... Você achava que ia render bastante, né? Minha pergunta era justamente essa, era uma expectativa que foi criada, não alguém que você se decepcionou. O Tite mesmo, o Tite estava muito comedido, foi um pouquinho antes da Copa do Mundo, o Tite estava muito cuidadoso. Com tudo, né? Com tudo, eu não conseguia ali tirar muita coisa que... Você achou que o Tite sentiu um pouco a Copa? Você que tava lá na Copa, já tô até derivando um pouco o assunto. Eu tenho certeza que ele sentiu a Copa. Ele não parecia confortável hora nenhuma. Pra mim, assistir a Copa daqui, tá de Salvador. Eu tava no hotel da Seleção Brasileira. Eu tava na concentração do Brasil. E eu encontrei pouquíssimo o Tite. Andando por ali, caminhando. Sabe, um cara de bem, leve, assim. Com um semblante tranquilo. Zero. Ele tava muito fechado, muito... E eu até entendo. Porque, assim, acho que um cara, quando ele vai pra Copa do Mundo, na função de treinador, ele vai com as convicções dele, e eu acho que ele tem que meio que fechar os olhos e os ouvidos pro que está acontecendo no exterior. Meio que bloquear. Porque eu acho que ele tem que pensar o seguinte, cara... É muito palpite, é muito... eu vou pra lá com a minha convicção, né? Então vamos supor, a minha convicção aqui é o 4-3-3. Eu vou no 4-3-3. Eu vou chegar lá, eu vou ouvir palpite pra ir com 3 zagueiros. Eu vou ouvir pra falar com 2 atacantes. Tire fulano, tire Beltrano. Eu vou ouvir tudo isso aqui. E eu tenho que lembrar desse momento aqui. Que eu estou assumindo comigo o compromisso de... Porque se eu for lá e vira Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli teve isso, né? O Sampaoli se perdeu completamente. Completamente. E não tinha... Então, assim, acho que ele, inteligente que é e sensível que é, passou do ponto que ele morreu com as suas convicções. Né? Ele foi demais. Mas isso... Nessa defesa. Mas pra quem tá de fora é muito fácil. Muito fácil falar. Com certeza. Então, assim, se tivesse Não é você que vencido tem a que decidir Bélgica... E nada. outra coisa, se tivesse vencido a Bélgica... E jogou meu pra amigo, isso? No segundo tempo jogou, foi Jogou! Você tava lá no estádio, né? Tava. Torcendo? Tava torcendo e tava... E assim, o Brasil não só jogou pra isso, como teve um pênalti escandaloso pra mim no Gabriel Jesus. Captação Eu inédita fiz uma imagem, de né? Henry, tá lá no Facebook. Tá dele. lá no Instagram, no Facebook, tem lá a imagem. Pra mim é um pênalti escandaloso. Então, imagina se esse cara ganha a Copa do Mundo com um gol do Gabriel Jesus na final. Então, o resultado, ele fala demais pra gente. Ele tem um peso gigantesco. Hoje, analisando, eu acho que ele fez uma Copa do Mundo ruim. Sim. Ele fez uma Copa do Mundo ruim. Agora, ele tem que permanecer como técnico da seleção E brasileira. deve permanecer, né? Deve permanecer. Nesse momento que a gente está aqui gravando, parece que ele fica. E eu acho que teve muito a aprender na Copa. Muito. Acho que as lições estão aí. E o Brasil caminha bem. Só um parênteses até pra cobrar o que você tá falando, André. Quando o William fez aquele grande jogo contra o México, somente no segundo tempo, veio a tese justamente da insistência no atleta para ganhar confiança. Então, que defendia a permanência de Gabriel Jesus, né? No time, que era a mesma lógica. Então, o William tava mal, o William fez um grande jogo contra o México. Agora, pra quem tá lá no campo, e eu fui em todos os jogos, e eu comprei ingresso categoria 3, era o pior, enfim. Eu falei, qualquer ingresso que souber... Não existe ingresso ruim nessa hora. Não existe, mas assim... Agora, o que mais me surpreendeu, assim, que ainda tinha a categoria 4. E eu pensei assim, rapaz, como é que pode ser pior do que esse? É num drone? Como é que pode que o meu, assim... Não, pilastra na Qual era aquele estádio que tinha um puxadinho? Não, de Ekaterimburgo. Duas orelhas lá fora do estádio. Esse eu não conhecia o estádio, mas passei pela cidade. Aí o que acontece? Eu tô atrás do gol, pela minha categoria dos ingressos, eu tô atrás do gol todos os jogos. Todos os jogos atrás do gol. E eu tô vendo o Brasil muito amarradinho. O cara aberto aqui, o Neymar aberto aqui. Muito posicional, pouca movimentação. O William aqui. E aí eu entro no ar e falo, gente, isso tá faz uma troca de posição. William, faz um zigue-zague, cai pra dentro, o outro cai pra dentro. Não, mas é porque tem que segurar o lateral. Eu falo, então essa é a hora que eu começo a debater muito com os comentaristas de mapa de calor e de... chega uma hora que o nosso velho, dá a bola e deixa o cara resolver um pouco. Eu acho que faltou isso um pouco. E naquele dia, ele parece que soltou o William pra jogar.
Fala, vai filho. Vai ser feliz. Vai. E aí ele começou a... Então eu acho que assim, o Brasil, ele com certeza vai voltar para a Copa do Mundo do Catar com uma outra maneira. Outra visão de tudo. Ou vai do mesmo jeito, falando, pô, não foi por um detalhe, mas ele vai ter a vivência. Sim. Né? Ele vai ter... o astro. Ele já vai saber como o cara vai reagir. Ele já vai ter certeza que não pode levar um monte de gente meia bomba. Não pode, ele aprendeu. Não dá aquele negócio de, não, a gente vai chegar lá e o cara vai se recuperar lá. Não dá, rola. Não dá, né? Tem que ir 100%. Não dá, tem que ir voando. É. Família, ele vai dar uma... Enfim, ele vai aprender. Os erros de 2018, Ficam. esperar que a gente não veja em 2022. Exatamente, eles ficam como lição. André, rapidinho, só uma pergunta rápida, porque eu acabei falando isso na abertura e a gente acabou não tocando nesse assunto ainda. Só, você tem muito de Salvador, né? Tenho, porra. Eu ficar aqui 10 minutos com vocês, eu já começo a falar baianês. Quem acompanha nossa live no Instagram sabe que muito é aí, verdade que ele tá Sai falando. das quebradas, meu pai. Eu fui criado praticamente aqui. Por conta do meu pai, eu mudei muito. Que por sinal, Hermano muita Henning. gente aqui não sabia que Hermano Henning era seu pai. Isso. Mas pelo menos tá lá no meu RG, né? Nota fiscal é o nome dele. Tá lá. Agora, ele acabou vindo pra cá quando eu era criança e eu acabei rodando muito. Então eu morei fora do Brasil, eu morei em São Paulo, eu morei no Rio. Teve uma época que eu quase fui morar em Brasília. Aí os meus pais se separaram. E quando os meus pais se separaram, a minha mãe ficou morando em Salvador. Então, cara, os meus grandes amigos de infância são daqui. A minha formação como pessoa, ela é aqui do Colégio São Paulo, aqui no Itaigara. Então, assim, eu comecei a faculdade aqui na... Você entrou na UFBA em? 95.2. Você quer dizer Você que já era um cara experiente. Isso! Era. André! A Tinha gente 7 anos de idade. Eu entrei em 95. Meu calouro foi Wagner... Meu calouro. Eu fui calouro dele, Wagner Moura. Vladimir era da minha sala. Vladimir Blitz, Era da minha sala. E, enfim, tem uma galera que tá aí, que tá com sucesso, graças a Deus, e que saiu ali da Facom 95.2. E eu tenho, assim, meus grandes amigos. A minha mãe não mora mais aqui. Há 1 ano que a minha mãe foi embora de Salvador, foi pra São Paulo. Mas eu, toda vez que eu consigo 3 dias de folga, é pra cá que eu venho. É pra Salvador, meus amigos lá em Vilas, eu vou pra Praia do Forte, eu vou pra Itacimirim, eu vou pra onde dá, mas eu tô por aqui sempre. Inclusive, é perto de onde é o estúdio aqui do Bafo Futebol Clube. Ele falou que ele levou a galera pra tomar uma onde? No Ponte Aérea. Então, velho, o cara é de Salvador. Ele é raiz. Não adianta, não. E Pedro, E você ainda começou na Rádio da Cidade. Hoje, Rádio Metrópole. Rádio Metrópole. Fazendo sempre um bate-papo com o Mário Kertz. Que aliás é um cara que eu tenho. Eu tenho uma entrevista pra ele semana passada. É um cara que eu tenho uma gratidão assim do tamanho do planeta. Gratidão é um negócio que eu não, sabe, pra mim é base. E Mário Kertz é um cara que eu aprendi muito, que me ajudou muito. Chico foi o cara que me colocou na rádio. Chico tinha 7, 8 anos de idade quando isso aconteceu. E ele falou, pô, você fica me... Porque eu era do colégio, São Paulo, ele era do São Paulo. Isso. E ele era 5ª série, eu era 3º ano. E aí eu já narrava os jogos. Eu descia no colégio, no recreio, e ficava narrando os jogos dele. Ele jogando bola, eu narrava. Aí até a hora que a gente cansava, o 3º ano invadia a Acabou. Exatamente. E aí acabou. E aí ele virou pra mim um dia e falou, cara, meu pai tá procurando uma pessoa pra falar de futebol lá na rádio. Eu nem tinha começado a cursar ainda A faculdade. Porque eu passei pro 2º semestre. Eu passei pro 2º. Eu já tinha passado no vestibular, mas ainda não tava. Aí ele falou, rapaz, você não quer ir lá não? E fui lá fazer um teste na rádio e comecei a falar na rádio e aprendi muito com o Mário Kertz. Minha gratidão é eterna. Ô André, uma tarde, né? Vamos abrir aqui pra galera que mandou muita pergunta, mais de 130 perguntas. Não vai poder fazer todas, claro, infelizmente. Até porque algumas já foram respondidas sem a evidente citação. E o nobre André Henning quer ainda aproveitar um pouquinho dessa Bahia, mas o Alan Carvalho, com a tara do torcedor, é saber o coração do cara, né? E ele pergunta aqui, você morou em Salvador por muitos anos na juventude. Qual time baiano que você tem maior simpatia ou torce? Gente, eu não sou, que nem muitos são por aí, de ter um time em cada lugar. Eu tenho um time. Esse time foi o time que me fez gostar. As histórias do futebol, elas são contadas porque esse time tem a história, tem o sofrimento, tem a torcida fanática, fiel, tem aquele negócio de... Já deu né? time. Então assim, eu sou corintiano. Na Bahia, em São Paulo, no Catar, onde for. Até em Rostov. Até em Rostov. Até debaixo d'água, já dizia. Até debaixo d'água, eu sou corintiano, tá? Ok. Dito isso, quando eu mudei pra Bahia,
primeira vez, que eu comecei a narrar com 7 anos de idade. Eu tinha um caderninho, eu ia na Fonte Nova, meu pai me levava na Fonte Nova, na cabine da TV Aratu. Tinha um narrador chamado Cléo Montalvão, que até eu encontrei o filho dele esses dias, finado Cléo Montalvão. O filho dele trabalha, é radialista, e eu ia lá, sentava com meu caderninho para narrar jogo. Nessa época, gente, era o Bahia. Sim. O Vitória era um time que ainda não tinha tido essa explosão, não era. Eu lembro do meu caderninho, Bahia e Leônico, Bahia e Catuense, Bahia e Fluminense de Feira, Bahia e Ipiranga, Galícia. então assim, Galícia. Esses eram os jogos que eu ia lá e que eu ficava narrando de brincadeira na cabine da TV Aratu. Pois bem, quando eu fiquei um pouco mais velho, que comecei a ir pra Fonte Nova sozinho, meus amigos todos quase eram Bahia. E aí eu e outro amigo, Ângelo, que é fluminense, decidimos torcer pro Vitória. Só pra ter um... Só pra pirraçar. Só pra poder... A gente ia na torcida Olha com mista. essa cara triunfante sua. Calma. Aí a gente ia lá na torcida mista da Fonte Nova. É algo valiosíssimo, é coisa sensacional. Era aquilo. sensacional. Você ia pra azarar no Bavi. E aí você ficava ali, pá, Vitória, time disso, time daquilo. Então eu torcia para o Vitória. Passados alguns anos, quando eu comecei profissionalmente a trabalhar no rádio lá em São Paulo, eu queria que Bahia e Vitória estivessem sempre no Campeonato Brasileiro, porque todo jogo que tinha de um time paulista contra Bahia e Vitória, eu que era escalado. Você vinha pra cá. Eu vinha pra cá. Então eu queria Bahia e Vitória, torcer pra Bahia e Vitória. Os dois, eu quero sempre os dois. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar. Quando eu cheguei na Copa do Nordeste, idem, eu queria que a final fosse aqui, pra eu poder vir, sabe aquele negócio de semifinal, final, fica uma semana, Sim. né? Pô, Programas especiais exatamente. Pô, rapaz, é melhor a gente chegar com 10 dias de 2017 antecedência. foi uma maravilha pra você, né? Foi, teve uma vida, aquela sequência de uma vida. Então, eu sempre quis que os dois tivessem sucesso. Mas sei que o torcedor do Bahia leva por um lado, porque que o Bahia foi campeão, aconteceu o jogo da Fonte Nova, o jogo da virada, que o Bahia se classifica. 2-0. O Bahia tá perdendo e vira contra o Sport, né? Ah, isso é 2015. O Bahia pra vai final, se classifica pra isso, final. isso, é semifinal. Exatamente. Semifinal. Isso. Aconteceu um negócio naquele estádio que me deixou muito, assim, Mexeu porque eu lembrei da minha infância, eu narrando naquele estádio como brincadeira, e naquele dia eu ver aquilo acontecendo, tudo aquilo acontecendo, e muitos amigos me mandaram mensagem, esses torcedores do Bahia, falando: cara, você gritou bora Bahia na hora do gol. Faz o terceiro dele no jogo! Bota o Bahia de novo na frente, bora Bahia! E eu falei, cara, como é que pode? A minha vida deu Deu uma volta. Eu tava aqui brincando outro dia, e agora tô emocionando meus amigos em casa. Você já viu quantos views tem os gols desse jogo com a sua narração? Não tem ideia. É incrível. Então, não tem ideia. Então, cara, aquele momento foi muito especial pra mim. Agora, se você disser, André, Bahia e Vitória estão jogando, você torce pra quem? Eu torço pra ninguém. Pros dois. Eu quero que os Quero ver gol. Eu quero que os dois estejam sempre acima do Z4. Sempre. Sempre, sempre. Isso pra mim é inegociável. Eu quero o futebol da Bahia e do Nordeste, isso eu aprendi também, com a vivência e com que eu quero que o futebol dessa região esteja sempre bem. Mas o meu time é o Corinthians. O Del Asaki pergunta aqui o seguinte: qual foi o jogo mais emocionante? Ele bota aqui, não vale Barcelona e PSG, que você já narrou. Acho que vale. Qual foi o mais emocionante? Barcelona e PSG foi histórico, né? Eu acho que esse último Real Madrid e Juventus... O da bicicleta? Isso que eu ia perguntar. O a da narração bicicleta do foi o gol, primeiro, né? O segundo foi muito... o do Bernabéu, o que 3x0. Tem um pênalti no final. O 3x0 da Juventus. que Navas deu aquela Cara, trabalhada. eu dei sorte, cara. Eu peguei alguns jogos aí. O gol de Cristiano Ronaldo de bicicleta foi o maior gol que você já narrou, não? Um dos. Os mais recentes, pelo menos. Foi um dos, Aquele cara. você quase engasgou, não foi? Eu tava Foi um engasgado. dos. E assim, foi um gol que assim, eu tive a felicidade de perceber o torcedor de pé aplaudindo muito cedo. Isso foi muito massa. O Mauro Betting estava do meu lado e me ajudou. Porque eu desconfiei. Na hora que ele faz a bicicleta, que ele sai comemorando, eu falo... Aí o Mauro do lado, na hora que eu precisava de uma confirmação, o Mauro faz... E aí e o torcedor está de pé! Depois eu fui ver os meus concorrentes, eles identificaram muito depois. Muito tarde, Muito ele já tava no campo ali, quando falou no isso. replay e Isso. tal. Então assim, eu tive a felicidade de naquele momento... né, Entender o torcedor da Juventus, o que estava né? acontecendo. E foi muito legal nesse gol, o Cristiano Ronaldo, ele vem vibrando E quando ele de percebe, repente até ele fica meio... Ele faz assim depois no final, ele agradece, mas
o gesto dele, o habitué, ele faz. Mas depois você sente ele tomar um susto com a proporção do que o estádio se transformou no momento do gol. Eu fiz um TBT na semana que o Cristiano anunciou a Juventus, eu botei esse vídeo de novo. Porra, de novo. Todo É mundo. sensacional. Porque foi um golaço. Tem um gol que você narrou também que eu achei sensacional, que foi o terceiro do Barcelona contra a Juventus em 2015, que foi o gol do Neymar. gol do Neymar. Que você fala do menino. Ai, menino. Aquilo aí também foi emocionante. Na final, lá em Berlim. O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Na final do Estádio Olímpico, a Juventus está pressionando para tentar empatar, vem o 2 a 1. contra-ataque, é o último lance do jogo. Isso. E aquele dia, olha só como são as coisas, a gente não estava ao vivo, porque ainda eram os direitos da ESPN, e o Esporte Interativo tinha os direitos, quando era TV aberta ainda, dos jogos de terça, mas a final, a gente só podia colocar no ar com delay. A gente tinha que botar só de noite. Então aquele jogo, ele era o nosso primeiro, a gente foi lá para se apresentar e falar, ó, estamos aqui e nós a partir de agora somos os detentores de direito. Hoje a gente vai narrar o jogo aqui no estádio, mas só vai aparecer de noite, é um negócio meio louco. A gente vinha da final da Europa League, que a gente tinha feito, e aí a gente foi lá meio que pra se apresentar. E aí eu narro o gol, e um gol que não foi ao ar ao vivo, virou essa... Virou mesmo. E foi Teve assim, esse retorno todo. Foi. E o próprio Neymar depois colocou. E é muito em alguns bacana de vídeos. ver do esporte interativo que, primeiro, vocês têm uma aceitação muito bacana no Nordeste, por conta da Copa do Nordeste, de serem os detentores do direito, mas a maneira como vocês fazem os programas, principalmente as transmissões. Eu estava fazendo a final da Copa do Nordeste pela Rádio Sociedade, comentando Sampaio Corrêa e Bahia, e tava a equipe do Esporte Interativo lá, e no final todo mundo desceu, meio que tirou uma foto, todo mundo com a mão na bola, ou não deu pra ver de longe o que era. Mas isso é muito A bacana. gente tem esse... Isso do nordestino meio que passou pra vocês nas transmissões, né? A gente sempre comemora, celebra isso nos finais de cada cobertura, o que, aliás, gerou uma baita de uma repercussão, porque a gente fez isso também lá em... Qual foi a última final da Champions? Kiev, a gente fez isso, e aí todo mundo, o Esporte Interativo está se despedindo das transmissões da Champions. Vocês choraram? Eles choraram, mas a gente chora todo ano. A gente chora todo ano. Eu nem sei como é que tá, quem tá vendo agora pode até saber quem já são os detentores de time. Mas assim, eu não sei, mas a gente chora do mesmo jeito. Tendo direitos ou não, a gente sempre chora. Ô, André, tem uma história aqui sensacional. Agora você vai me perguntar do horário, não vai não, da Copa do Nordeste? Vamos, já. Eu sei que vão... Vai, tchau. Você tava falando, a Copa do Nordeste, a gente sabe que você tem essa relação. Eu falei, lá vem o fumo. Lá vem o fumo, Vem vai lá. brincar Eu aqui. acho a pergunta bem, mas eu tenho uma aqui que é mais engraçada. Peça pra ele contar. É o Lima SD que mandou pra gente. Pra contar uma história de que ele e Vitor Sérgio Rodrigues quase saíram na mão, tomando uma no Rio Vermelho. Se essa história é verídica ou folclore? Essa história é verídica. Achei que ele ia dizer, essa não existiu. Não. Rapaz, o que vocês compram na hora que vocês colocam lá? São vocês, Eu sou isso aqui. Eu não minto. Foi no dia do Ponte Aérea. Não foi no Rio Vermelho. No dia do Foi Ponte aqui do Aérea. lado, velho? Foi aqui. No dia do Ponte Aérea. Os caras falaram, não, a gente precisa tomar uma cerveja gelada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, rapaz, vou levar você lá uma cerveja mais gelada. Ponte Aérea. Chegamos na Ponte Aérea, eu, Vitor Sérgio, mais um cara, o Mário Grilo e outro, o Andrei. O Andrei hoje é correspondente do Seleção Sport TV lá, da Sport TV. O Andrei tava esses dias na Bélgica, acho. Sim. Andrei Ratkovski, sei lá. Aí, tamo nós quatro. Aí a gente tomou uma caixa de cerveja, mais umas pingas lá, uns negócios e tal. Fiz vídeo lá nos freezer, não sei o que lá, onde sai as canelas de pedreiro e tal, não sei o que, beleza. Tá bom. Aí a gente sai dali a pé. E eu não sei o que aconteceu, rapaz, que nós fomos parar no McDonald's ali do Iguatemi. Aí a gente tá ali no McDonald's. A pé não, né? Vocês foram a pé? Não, a gente conseguiu. Não, conseguiu carona, o cara passa, reconhece. Não, o cara passa, reconhece, aí quer levar a gente na zona. Aí a gente fala, não, na zona não dá essa hora. Aí, enfim, aquelas palhaçadas. Aí, vamos lá, come um sanduíche e sai pra tentar pegar um táxi ali na Tancredo Neves ali. Isso. Né? Aí a gente ACM. ACM, ali já vira, Aí a gente tá ali tentando pegar um táxi, bicho, e vem veio um mendigo do outro lado da rua, do lado do rio, e me chama de aeroporto de mosquito. Ô, aeroporto de mosquito, me dá um dinheiro aí pra eu tomar um uísque. Que abordagem correta da porra. O Vitor Sérgio ficou puto. Aeroporto de mosquito não, você respeite o maior narrador do Brasil, não sei o que. E saiu pra brigar com o mendigo. Ele vai ficar chateado. Não foi uma briga minha com o Vitor Sérgio, não. Foi eu tentando Que lealdade da zona.
Não, foi no Você me deu vermelho. Né? Então assim, não foi isso. Mas ele ficou indignado. E eu falava pra ele, bicho, deixa o cara me chamar, já não pode foi? Rapaz... Aí você teve que segurar o Vitor Sérgio. Segurei Aí o quem Vitor passou viu que vocês estavam brigando. Achou que a gente tava brigando, eu tava tentando segurar. Só que Boa, isso é cara. 3 da manhã, no meio da rua. Depois de um ponte aérea Depois de digno, uma respeito. caixa de cerveja na ponte aérea. Pedro, um dia que alguém me chamar de volante gordo no bar, pode ter certeza que eu não vou partir pra cima dessa pessoa, que eu vou concordar. Ô André, agora é o seguinte. Ah, isso é toda a amizade. Pedro passou uma manteiga aí. A gente deu uma risada aqui, mas vai ter um papo sério que muita gente perguntou. Bora, deixa eu... Ó, porque Peraí, senão... peraí, fica mais gelada essa você daqui. tá mais gelada? Tô suando mais que tampa de chaleira. Aí você já foi no ditado bem... Tá de cabeça paulista, quente, ó. É. Vamos lá. Seguinte, o esporte interativo chegou e sacudiu, de fato, a forma de oferecer conteúdo esportivo ao apaixonado pelo esporte, ao torcedor, futebol, notoriamente. Copa do Nordeste, veio Liga dos Campeões, tem Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uma pergunta sobre isso também. Mas, principalmente, se colocou como uma esperança pro torcedor de ver algumas coisas que incomodavam na questão da transmissão da TV Globo. E isso passa muito pelo horário dos jogos de meio de semana. Muita gente criticava o 9h45, é um horário realmente sacana para você ir consumir o jogo no estádio, né? E aí, quando o Esporte Interativo conseguiu, por exemplo, a Copa do Nordeste, muitos jogos ainda nesse horário. Esse ano, inclusive, jogos às terças-feiras, 9h45, Sim. algumas quintas. O que você tem a dizer sobre isso? Porque muito torcedor assim, poxa, o Esporte Interativo chegou, disse que ia fazer diferente e tá fazendo igualzinho. Primeira coisa, gente, eu não sou o dono do esporte interativo, tá? Então, assim, eu não... O problema é que a lata aqui não, é a sua. É perfeitamente compreensível que Pô, acontece ontem um cara falou um negócio no Mais 90, o cara me copia no Twitter. Eu tô de férias na Praia do Forte, o cara... Então, assim, eu entendo perfeitamente que eu também deva ser cobrado, ok? Mas eu não decido. Sim. Eu não concordo com tudo que o esporte interativo faz, tá? Isso sobre qualquer assunto. Dito isso, horários dos jogos. Os horários de 21h45. Quando eles aconteceram, eles foram os horários da TV aberta. Ah, mas a TV Globo não é mais. Sim, verdade. A gente tinha os horários de quarta, 21h45. Só que quem comprou a TV aberta na Copa do Nordeste agora foi o SBT, que também quis 21h45. Entendi. Então, realmente tiveram jogos que foram terça 21h45, quinta 21h45 e assim sucessivamente. Quem decide esses horários, no fim das contas, são os clubes. Os clubes têm um contrato com a Liga do Nordeste, a Liga do Nordeste vende pro SBT ou pra Globo, ou pra que seja lá quem for, e depende dessa grade. Então, assim, aconteceu realmente de terem jogos. Os jogos que eram só do esporte interativo, salvo algum engano da minha parte, nenhum foi 21h45. Agora, pode ser que tenha acontecido, inclusive jogos só do esporte interativo que tenham sido 21h45. Pode acontecer. Domingo, 6 da tarde, também foi uma reclamação. Também. E aí eu estendo para segunda, 7 da noite, para, né? Todos os horários indesejáveis. Agora eu vou devolver uma pergunta. Vocês acharam que ia ser da noite pro dia? Vocês acharam que essa luta ia ser fácil? Não. Gente, Até porque tem algo que o torcedor tem que entender, que já é algo que está enraizado, Pois que é é. cultural. Você já sabe que quarta-feira de noite tem jogo. Mas quem te contou que quarta-feira, 21h45 é o horário do jogo? É o dia? Nos últimos anos, quem tinha o direito de transmissão. Por exemplo, quando eu era criança, domingo, 4 da tarde, nunca foi horário do futebol. Não. Aqui, sábado. por exemplo, era ou sábado, sábado. ou domingo 5. Isso. Ou domingo 5, ou... Assim, nós fomos contados que esse é o dia do futebol, pelos últimos 40 anos de domínio da mesma emissora, que ela decidiu o horário. Não foi você, torcedor. Você, torcedor... Por exemplo, eu sou um cara completamente favorável ao grande jogo ser no sábado. Eu, pessoalmente, eu acho que o jogo tem que ser no sábado. Pra dar tempo de no domingo você estar com a família... de você, sabe? Curar a ressaca, jogo, resultado. Exatamente. Acho domingo 11 da manhã sensacional. Eu também concordo. Então, assim... Sei que é uma coisa que eu achei que ia dar errado e graças a Deus eu achei bacana que teve. Segunda, 8 da noite. Segunda, 8 da noite. Eu acho sensacional. Então. Você Agora... tá começando a semana com... Olha, tem um joguinho pra assistir. Então, mas pra você na televisão, né? Sim. Pra ir, Não, talvez negócio não seja é pra tão... ir assim, gente... Não, pra assistir, até pra eu trabalhar também é uma merda. Mas, Pois é. Mas pra assistir é ótimo. Então, gente, olha só. A gente tem esses horários do futebol porque esses horários nos foram impostos. Sim. Agora,
Há 40 anos, nós tínhamos a obrigação de seguir o horário de uma emissora. Foi da noite pro dia que ela que conseguiu quebrar o monopólio? Não, lógico que não. Gente, quando a gente conseguiu os direitos para 2019, acho que era 2014, 15, faltava uma eternidade. Já estamos chegando. E a gente tinha comprado para 2019, para assim. Então, gente, Parecia longe mesmo. por mais que vocês falem, pô, mas o Esporte Interativo bota domingo 6 da tarde, verdade. Mas não é da noite pro dia que as coisas vão ser resolvidas. Todos esses jogos têm uma história. Ó, fulano não respondeu o fax, que era pra ser no domingo, 4 da tarde, e aí na hora que não respondeu o fax, outro jogo entrou domingo, 4 da tarde. Isso aí é culpa, inclusive, do Esporte Interativo, que tem 7 campeonatos estaduais do Nordeste. E aí você compra pra exibir. Sim. E você só tem um horário de domingo, 4 da tarde. 2, porque você tem 2 canais. Só que você tem 7 campeonatos. É. E aí? O que acontece? Você, no fim das contas, no fim das contas, você é criticado porque você quer mostrar mais. Então, assim, e aí, pra encerrar de uma vez por todas, é o seguinte, gente, se o Esporte Interativo colocar jogos às 21h45, ou às 10 da noite, ou às 4 da manhã, ou seja lá o que for, e eu achar que tá errado, que eu não gosto, eu tenho liberdade total de falar isso. Total. Então, assim, eu estou intimamente ligado com o esporte interativo, pessoalmente, profissionalmente e tal, só que tem muita coisa que eu discordo também. Mas aí tem gente que é superior a você e outra. E aí, negão? Mas quem pode, mas tem juízo, você acha que eu gosto de fazer o de placa todo dia? De ver ali Oliveira? Você acha que eu gosto de ficar no mais 90? E ó que eu grito. Mas o Ricardinho do meu lado, gritando no meu ouvido? Ó, tuita da porra. Pô, bicho, não é todo dia que eu gosto não. Mas eu vou lá e faço. E já que a gente tá falando do esporte interativo, ano que vem uma incógnita aí. Como é que vai ser ano que vem? Com alguns clubes com contrato com a Globo, alguns clubes com contrato com o esporte interativo. O Bahia tá vivendo uma situação agora que, na gestão Marcelo Santana, inclusive vai ser chamado para prestar esclarecimentos junto ao Conselho do Bahia, porque foi dito que os 40 milhões que o Bahia recebeu era luvas, o esporte interativo veio como adiantamento. 2019, que era tão longe, chegou. Tá chegando, né? Como diz aquele, né? É logo ali. Olha só, eu também não lido com direitos, até gostaria. Acho que envolver mais com isso, não agora, né? Agora não dá tempo. Mas eu gostaria de repente, esse pode ser um caminho para eu trilhar. Quando eu parar de narrar, quando alguém me atropelar e tal, ficar no meio, talvez. Lidar com direitos é algo que me seduz. Eu sempre ouvi falar nesse valor como um valor de adiantamento, não como luvas. Você faz dentro do... Nada oficial, né? Na época que estava sendo na imprensa... Rádio corredor, como diz assim. Porque assim, eu nunca sentei com ninguém do esporte interativo e falei, bicho, como é que é esse contrato? Nunca. Não é seu departamento, não é. Agora, na época era algo que foi muito importante. Que era a grande notícia do futebol brasileiro. Se quebrava um monopólio de mais de 40 anos e tal. Então assim, até por eu imagino, porque assim... Valores, vocês podem me corrigir, mas assim, acho que era 100 milhões Palmeiras. 40 milhões para outro. 60 milhões Santos. 40, gente, se você colocar esse valor todo, 500 milhões de luvas, eu acho que é meio inviável. Acho que a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Eu sempre entendi isso como... Agora, gente... Você não deu contrato? Não assim, eu não fiz o contrato. Então, assim, se o Marcelo Santana, que bom que ele está sendo cobrado, ele vai lá explicar. O esporte interativo tem que se explicar, mostrar lá o contrato. Olha aqui, ó, o contrato está assinado. Então assim, perfeito. Acho que está todo mundo fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Tem que ver o que está lá no preto e no branco para poder se entender. O contrato, o que é? O contrato é algo que você assina, que a gente faz aqui, que vale o combinado de boca. Eu acho que o combinado sabe? Mas que a gente deixa aqui, porque em caso de dúvida lá na frente... Ó, o que a gente falou é o que está aqui. Você assinou, eu assinei, vamos lá ver? A minha cópia é a sua, então vai lá e vê. Se houve má fé, se houve erro, se houve do esporte interativo, do Esporte Clube Bahia, do Atlético Paranaense, seja lá de quem for, amigo, resolve. Resolve porque não é correto. Agora, tem a justiça, tem... E como vai ser, eu não sei, bicho. Não sei. Assim, o que eu sei é de hoje, né? Quem tem o contrato dos dois clubes envolvidos no jogo mostra o jogo, quem não tem não mostra. Então... Por exemplo, Palmeiras e Bahia. A Globo pode mostrar. Eu acho que a Globo já fechou com os dois, eu não sei. Não, o Bahia tá com o esporte interativo. Não, mas na fechada. Eu não sei se o Bahia assinou na aberta. Não sei se assinou ainda não.
Porque tem clubes que não assinaram na aberta Não, esse pay-per-view. até porque tem uma história de que a Globo tava querendo impor... Diminuir o valor. porque tinha assinado... Exatamente. O Palmeiras eu sei que não fechou. Mas enfim, fechados todos, vai passar o jogo na Globo. Se a Globo quiser, a Globo tem direito a um, né? Pra praça, por rodada. Na TV fechada, o Sport Interativo pode mostrar, não o Sport TV. E no pay-per-view, se tiver contrato, mostra Aí também. mostra lá no mas Premier. se for Corinthians e Bahia, um é contrato do Sport TV e outro é contrato, só a Globo ou o pay-per-view podem mostrar. E na Se fechada é que não tem vai. contrato com os dois. Já tem isso. Porque o pessoal tem que entender que são 3 tipos de contrato. Aberta, fechada e o pago. pay-per-view. Isso. Ô, André, e nessa luta aí pela... Rapaz, tem coisa pra gente falar, mas vamos... Tem. nessa, Vamos começar. começar, infelizmente, começar a encerrar. A gente faz outra. Olha, boa que eu sou chato, você viu, né? Claro. Eu sou insistente. Me manda uma passagem, uma barraca aí. Oxi, tá bom. Você vai trazer a Vai Lei gostar Oliveira? lá, Vai, ó. traz junto a Lei Oliveira. Pra agora o negócio é o seguinte, é que não vai dar conta aqui. Não, a gente relaxa que a gente resolve. Agradecer, inclusive, ao clubetobia.com.br que Boa. mandou as cervejas pra gente. O pessoal da Gardini, Que certo? deixa a gente bonito assim. A gente até falava pra você dar uma passada na Vai Gardini, falar isso mas agora. Complicado. Mas, né? Gardini Barbershop. Galera, fazer uma sobrancelha bonita ali no nosso querido André. Mas, André, sério agora aqui. Você é um cara que já, com certeza, já colocou seu nome ali na prateleira dos grandes narradores esportivos do Brasil. Quem foram suas referências? Quem você admira? Como é a sua relação com esses principais? Assim? Eu sou fã incondicional do Galvão. Fã, assim, dele. Rapaz, você sabe que eu já fui com o Galvão Bueno? Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Eu fui na Associação Atlética da Bahia. Ele foi narrar um jogo de basquete. Eu fui com ele na cabine. Foi um jogo que, inclusive, quebrou a tabela. Teve um bacana que foi lá enterrar. Shaquille O'Neal, da Bahia. Quebrou a tabela e teve que trocar a tabela, enfim. E eu fui com o Galvão Bueno, era mulher, que era o mascote dele, na Associação Atlética da Bahia. Isso na época que a TV Aratu ainda era afiliada da Globo, ainda era... Eu sou fã dele. Acho que é um cara que mudou a função de narrador. O Luciano é muito importante, é muito bom também, mas eu sou mais da geração Galvão do que da de Luciano. E hoje, cara, eu sou, assim, já há muito tempo, desde a época do rádio, eu sou muito fã do Luiz Roberto. O Luiz Roberto, pra mim, é o grande narrador já há algum tempo da televisão. Mais, inclusive, melhor, inclusive, que o Galvão. Mas é que o Galvão tem a marca dele, tem a história dele, mas já há uns... Desde que eu comecei a narrar, já há uns 10 anos. E Galvão, querendo ou não, ele tá imortalizado em N esportes, em N conquistas brasileiras. Tem a voz de Galvão. Agora, o Mundial Feminino de Handebol, isso é seu. Esse é o momento esse é que a meu. gente tem que... Assim, tem gente que vai falar, pô, mas o Mundial Feminino de Handebol, mas o Mundial Feminino de Handebol foi a minha Copa do Mundo, cara. Foi a minha... Aquilo ali é você. É a sua voz, é o seu momento. O momento delas, né? Delas, Não, eu digo sim. o momento seu como jornalista. Sim. E era um momento pra mim bem delicado, porque ele era de 2013 para 2014, foi em dezembro de 2013, e era a virada de um ano, que era a virada do ano da Copa do Mundo. Sim, isso. Vinha a Copa e o No único Brasil. canal de esportes que não mostrou a Copa do Mundo do Brasil foi o Sport Interativo. Então, de todos os primeiros narradores das emissoras, se a gente quiser chamar assim, eu ia ser o único que não ia narrar a Copa do Mundo, como não narrei. Então, vamos lá. Galvão Bueno narrou a Copa do Mundo. Luciano não narrou porque morreu, aí o Theo foi lá e narrou. Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos Júnior ou Milton Leite narrou. Acho que até o Silvio Luiz narrou no Band Esporte. Enfim, não sei. Mas enfim, muitos narraram. O Villani narrou os jogos. Na Fox. Mas era o João Guilherme, se não me engano, no João Brasil. Guilherme, isso. E depois o Villani narrou a final. Enfim, os principais narradores narraram. E eu não ia narrar. Então, cara, o Mundial de Handebol, eu já tinha me envolvido muito com a edição de 2011. Eu já tinha conhecido as meninas, já tinha conhecido o Morten, o técnico, eu já tinha me envolvido demais com aquela história e eu mergulhei naquilo de cabeça, assim. Foi um negócio muito legal mesmo e que deu muito certo. Foi uma passagem na minha vida sensacional. E eu não narrei o primeiro jogo daquele Mundial, e aqui eu vou contar pela primeira vez. Primeiro dia eu não narrei porque eu tinha a minha reunião de 20 anos de formandos do Colégio São Paulo, aqui em Salvador, que foi em Vilas. E foi no dia de 20 anos a gente se reuniu pela primeira vez, toda a turma. Meus amigos a gente se reúne sempre, mas assim, toda a turma a gente fez... A galera que você perde contato... 20 anos, que a gente vai fazer 25 agora. 20 anos, e aí, bicho, era no dia da estreia, Brasil e China. E aí eu cheguei pro meu diretor e falei, olha, cara, eu nunca te pedi pra ficar fora de escala de jogo nenhum.
eu queria te pedir uma coisa. Eu queria... pra mim é um negócio muito sério, cara, os meus amigos. Porque, assim, eu fui embora de Salvador. E os meus amigos, eles pô, eu encontrei não sei quem, pô, eu não encontrava ninguém, a não ser realmente aquele Os grupo. próximos. E eu falei, pô, cara, eu quero encontrar. E eles entenderam, foram compreensivos. Então eu não narrei no dia do encontro, mas peguei um avião no dia seguinte, 4 da manhã, pra poder narrar um jogo que era assim, 2 da tarde. Cheguei lá não sei como, em que estado. E o Brasil foi campeão do mundo, então foi... Todo o contexto pessoal também conta muito. Também, pô, de envolvimento com aquilo, já tinha Você batido fala, na né? trave. Você conhece a história, você vê a história dele, então assim pra você. E as pessoas não imaginam em casa o sacrifício que cada um O de único nós título tem, né? que o Brasil tem no Mundial de Isso. handebol. O Brasil foi campeão mundial de basquete, vôlei, futebol e handebol feminino. E esse título aqui, só uma pessoa narrou. Foi eu. E até hoje as meninas, eu tenho contato com as meninas, a capitã daquele título, a Dara, é uma amiga querida. Então assim, eu é uma coisa que tá... E com muito orgulho, os caras. E pode falar, gente, handebol, dane-se. Eu tenho muito orgulho. Que massa, André. Você tava falando que você não gostava de futebol, né? Mas que é o jeito de você contar a história. Talvez você não fosse apaixonado por handebol, mas querendo ou Não era! Mudou. Não, mudou. não Foi um jeito de conhecia. você contar uma história É. única. Até por isso eu me apaixonei mais, porque eu não sabia. E aí eu comecei a narrar, e no começo muito timidamente, ainda no Mundial de 2011, sem usar os termos, com medo de arriscar. E vários, cara, da comunidade do handball começaram a me mandar essa mensagem. Olha, eu sou técnico do Pinheiros, cara, se você precisar de alguma ajuda. Isso é massa. Sensacional, E aí eu velho. comecei a ver um outro mundo. E aí faz você ficar mais puto ainda com o futebol. Você fala, pô, bicho, tu jogou aonde, irmão? Sabe, pra tá... Isso. Esse cara aqui tá batalhando, tá ensinando handball nas escolas, tá, sabe, tá tentando... E esse cara disposto e ajudando, então assim, foi realmente algo que... E a vitória da comunidade do handball, que é uma comunidade enorme, mas está escondida aí, né? Tá Nos escondida. interiores de São Paulo, da vida, Por aí, né? E na cara. sombra do que o futebol... Exato, na sombra do futebol, na sombra do Domina. vôlei, até do Basquete basquete, agora. né? Então, mas estão aí. André Reni, Infelizmente, ó, primeiro agradecer imensamente, mas antes eu não vou deixar esse homem, por mais que ele já tenha prometido voltar, sair daqui sem um pedido. E eu posso contar a minha história pra você, Por pra favor. você se envolver. Eu sou um cara muito grande e pesado, fui goleiro, tentei ser jogador e sou muito ruim. Eu sou apenas esforçado. E eu jogo no baba ali, tomando esporro de Pedro o tempo todo. Mas fica ali a referência, volta e meia sobra uma bola pra dentro do gol. Pô, narra um gol meu, velho, não passe de Pedro. Mas eu vou. Eu não essas coisas, tá vendo? Essas coisas sempre o pessoal pede pra eu narrar um gol. Eu não consigo sem você me mandar a imagem. Ah, é? Me manda a imagem que eu faço e depois vocês juntam. Pedro, a gente vai filmar. Imagem. O cara fala assim, pô, você tem que narrar, bicho, aquilo tem que ser vivenciado. Tem que ser vivenciado, né? Não dá pra narrar. Ó, terça-feira, às 9h30 da noite, num clube aqui no Costa Azul, a gente vai lhe sequestrar e botar lá pra você narrar. Você narrar. Que aí Quando você vai. Que com certeza eu vou fazer um gol. Umzinho, uma fácil. Quando vocês... certeza eu vou fazer um gol. Puta que pariu. Se Se fosse é o- verdade, era até bom. E se é o Neymar, a gente baixa o cacete, né? Pois é. Ó, se bater comigo é barril, o Neymar não é magrinho. Eu sou mesmo. Não, mas o Neymar fala, ó, tá prometendo gol, onde já se viu. Baixa a Jogou, bola, jogou, baixa a Chupou bola. a laranja que eu tenho. André Reni, obrigado. Que é Mais isso, uma velho, vez. eu que agradeço. Que honra recebê-lo aqui. Porra, eu que agradeço. Em breve, esperamos ter você novamente aqui. Muito sucesso. E ó, Pois é. aqui é um pedido pessoal. Que você demore bastante aí Não precisa pra parar se tão cansar. cedo, não, não é. pare tão cedo, não, porque a Vamos ver, gente vamos só ver. tem a ganhar com figuras como você. Tô cansado. Comandando esse futebol do nosso Brasil. esse Galera, esporte do valeu. Brasil. Papo Valeu. categoria com o André Rende aqui no Bafo Futebol Clube, Sensacional. viu? Tchau, gente.